somos alunos do professor Nogales, do Laboratório de Física A, da Universidade Federal de Lavras. E vamos falar um pouco hoje na nossa apresentação sobre a história da energia. Meu nome é Vitor Gomes. O meu é Felipe Oliveira Fernandes Lopes. O meu é André Henrique da Silva. Eu vou falar sobre a partir do trabalho, que é de Antônio e Mariane Lavoisier, a massa, a química e a política. O que mais chamava a atenção na trajetória de Mariane e Paul Lavoisier? Ela trabalhava lado a lado com Lavoisier nos experimentos. Ela era responsável por desenhar os aparelhos, registrar os resultados. E o documentário, igualzinho o documentário mostra, as ilustrações sendo essenciais para explicar a nova química. Ela também estudou o latim latim entre outros idiomas para que permitisse traduzir os documentários os textos científicos que não sabia, permitindo que acompanhasse a descoberta na época. As cenas que ela também mostra que não era ajudante, mas sim uma colaboradora intelectual presente em todas as etapas do trabalho que ele executava. Como o casal Lavoisier pretendia demonstrar a lei da conservação da massa. Nada se perde, tudo se transforma. Foi com balanças de alta precisão, sistemas fechados, onde os gases não escapavam. Medições antes e depois das reações químicas, como mostra no experimento que ele fez no documentário. O fato de Lavoisier ter sido associado à cobrança de impostos influenciou o avanço científico e a organização social. Lavoisier era membro da Fermi, grupo que cobrava imposto para a monarquia, que foi durante a Revolução Francesa. Esse tipo de função virou um símbolo de operação injusta na sociedade naquela época. O documentário mostra que a ligação política fez com que a corrupção, mesmo ele sendo inocente, mesmo assim ele foi preso. Sua execução interrompeu absolutamente em pesquisas, como? Porque destruiu laboratórios mais avançados na Europa, atrasou o desenvolvimento da química francesa, mostrou como a política afeta diretamente o processo científico e químico. De que forma a ciência, motivada por questões econômicas e sociais, parece nesse caso histórico. O governo contratava Lavoisier para investigar fraudes, melhorar processos industriais, analisar a combustão e estudar pólvora. A França, só que na época a França vivia uma crise econômica, política, que afetava diretamente. Vista como ferramenta para organizar a sociedade, que era o Lavoisier, medidas para melhorar a produção. Suas descobertas surgem diretamente desse contexto de pressão social, demanda econômica e conflitos políticos. Foi na onde que foi contratado Lavoisier. Eu vou falar a parte 2. Émile du Châtelet, Filosofia da Ciência e Energia Cinética. Quais as diferenças conceituais sobre o movimento entre Émile du Châtelet e Newton? Newton, ele mediu o poder do movimento usando a quantidade de movimento ou momento, que é o produto da massa pela velocidade. Essa medida ela é linear. Émile du Châtelet, seguindo Leibniz, criticou Newton e defendeu o uso da força viva como a verdadeira medida do movimento, que é proporcional à massa pelo quadrado da velocidade. Essa medida ela é quadrática. Em essência, o conceito de Newton deu origem ao momento linear, a conservação do momento. O conceito de du Châtelet, Leibniz, deu origem à energia cinética. E a conservação da energia, que é a medida correta para o trabalho, e a energia associada ao movimento. Du Châtelet estava mais próximo da compreensão moderna da energia. E quais os aspectos sobre a presença feminina na ciência no século XVIII ajudam a compreender a trajetória de Émile? As mulheres elas eram excluídas no século XVIII. Elas eram formalmente proibidas de frequentar universidades e de participar da Academia Francesa de Ciências, as instituições oficiais onde a ciência era produzida. A estratégia de Émile du Châtelet
ela conseguiu contornar essa exclusão, graças à sua posição social privilegiada. Ela conseguiu usar de sua riqueza para contratar tutores particulares. E, crucialmente, ela criou um laboratório e uma biblioteca privada em Sires-sur-Blaise. A luta pelo reconhecimento, mesmo sendo uma das mentes mais brilhantes da sua época, defendendo corretamente a vis viva, precursora da energia cinética, ela teve que submeter trabalhos anonimamente à academia, e ela sofreu constante ridicularização por ser uma mulher erudita. As mulheres da elite, apenas por meios extraordinários e de como apagamento de gênero operava ativamente. Também eu vou falar no experimento de esferas caindo sobre argila, quais diferenças surgem no movimento vertical de esferas soltas a distâncias linearmente separadas. O experimento ele provou que o trabalho realizado, a profundidade de penetração, é proporcional ao quadrado da velocidade, e não à velocidade simples. Isso validou a força viva do Chatelet e Leibniz, que mais tarde se tornaria energia cinética. Então, explicando, a velocidade ela não dobra, pois o tamanho da penetração na argila ela é quadruplicada, ela não dobra. E como Newton interpretaria esse experimento? A métrica usada, que é a quantidade de movimento, e previsão. Se uma esfera atinge o solo com o dobro da velocidade, sua quantidade de movimento também é dobrada. Isso é o que ele explicaria. Ele teria uma conclusão incorreta, porque para Newton, ele esperaria que a penetração na argila fosse apenas o dobro da profundidade, e não o quádruplo. Como Émile du Châtelet interpretaria esse experimento? A interpretação de Émile du Châtelet sobre o experimento das esferas caindo em argila era baseada na força viva, vis viva, que é proporcional à massa vezes a velocidade ao quadrado. O experimento refutava a métrica linear de Newton, m vezes v, e validava o conceito de Du Châtelet, de que o trabalho e a energia é uma grandeza quadrática. Compare as diferenças conceituais entre Newton e Émile nesse contexto. A principal diferença conceitual que surge no contexto do experimento da argila é que Émile du Châtelet defendeu a energia como a medida correta do movimento, enquanto Newton defendia a quantidade de movimento. A métrica newtoniana era insuficiente para medir o trabalho e energia realizado pelo movimento. A força viva e a energia era a grandeza física que se conservava e explicava o resultado observado. Eu vou falar a parte 3 do trabalho, e a parte é sobre Albert Einstein, a revolução do espaço-tempo. E quais mudanças conceituais no eletromagnetismo levaram Einstein a buscar uma nova explicação para o movimento? E as equações de Maxwell, que previam que a luz tem a velocidade fixa, e contradizia a adição de velocidade da mecânica clássica já. E além disso também, a falha em detectar o éter mostrou muito que não existia um meio absoluto. E também o Einstein, na época, percebeu que era preciso reformular o espaço, o tempo e o movimento para contabilizar tudo. E qual foi o experimento fundamental para confirmar a constância da velocidade da luz? Foi o experimento de Michael Mollen, que foi em 1887, e que mostrou que a velocidade da luz não muda com o movimento da Terra nem com a direção da medição, no caso. Se a velocidade da luz não fosse constante, que impacto isso teria na física? As leis da física dependeriam do referencial, e Maxwell perderia validade universal, e não haveria também uma dilatação do tempo, nem
contração do espaço. E a relatividade espacial não existiria também. E como já na física moderna, não entraria a física moderna, no caso, não entraria em contradição. Como a constância de C se relaciona com a dilatação do tempo e contração do espaço. Para manter o C, que no caso é o C da fórmula E igual a M vezes C elevado ao quadrado, igual em todos os referenciais, tempo e espaço precisam sempre se ajustar. E isso gera uma dilatação do tempo. Relógios em movimentos passam bem mais devagar, uma contração do espaço, os objetos encolhem na direção do movimento e ambos são consequências diretamente das transformações de Lorentz. Quais são as hipóteses fundamentais da teoria da relatividade de Einstein? As hipóteses da relatividade especial são as leis da física, que são iguais em todos os referenciais inerciais, e a velocidade da luz é sempre constante e universal. Já o espaço e o tempo formam espaço-tempo, que depende já do movimento. Quais são as hipóteses fundamentais da mecânica de Newton? Uma das hipóteses deles é o tempo absoluto, que é igual para todos. A outra é o espaço absoluto e ele é fixo. E as velocidades se somam também. A força causa aceleração. A fórmula é F é igual a massa vezes aceleração. E massa constante também independente a massa é sempre constante, dependente da energia. Compare as explicações do movimento segundo Newton e segundo Einstein. A comparação entre Newton e Einstein, o Newton defendia já o espaço-tempo absoluto, movimento descritos por força, velocidade, ilimitacidade, também massa fixa. E já o Einstein, o espaço-tempo relativo ao observador, é uma teoria que ele era a favor, e onde a velocidade da luz é o limite máximo que pode chegar. E surge dilatação do tempo e uma contração do comprimento. E Einstein também corrige Newton para alta velocidade. Faça a dedução teórica de E é igual a M vezes C ao quadrado, explicando hipóteses e implicações físicas. Uma explicação é: se um corpo emite uma luz com energia, essa luz é carregada por um momento, pela conservação da energia e de momento. O corpo deve perder massa com essa conservação de energia, e o corpo deve ser proporcional à energia emitida, que usamos a fórmula ΔM é igual a E sobre C ao quadrado, e logo percebendo que a energia associada à massa de repouso é apresentada também pela outra fórmula, que é E é igual a M vezes C ao quadrado, que é a fórmula que Einstein descobriu e inventou no caso, e isso mostra que a massa é uma forma de energia e pode transformar-se em outras formas físicas. Vou falar agora a parte 4, que é Lise-Meitner, núcleo atômico, fissão e reconhecimento científico. Como o trabalho de Lise-Meitner se relaciona com descobertas anteriores apresentadas no documentário. O Einstein se relacionava com o Einstein havia demonstrado que havia massa que pode se transformar em energia. O início do século XX trouxe as primeiras descobertas sobre radioatividade, que Rutherford, etc.
que Mitre trabalhava justamente nessa linha. Ele estudava núcleos instáveis, emissões nucleares e reações provocadas por nêutrons. O que se sabia na época sobre a estrutura dos átomos? Já se sabia na época que a estrutura dos átomos tinha um núcleo pequeno e denso, proposto por Rutherford. Esse núcleo continuava tendo prótons e nêutrons. A radioatividade era entendida como decadência espontânea de núcleos pesados. Sabia-se que bombear átomos com nêutrons podiam criar novos elementos, como Fermi, que havia tentado fazer no documentário. Qual foi o experimento descrito por Otto Frisch durante o exílio de Lise? Os colegas de Lise na Alemanha, que é Hans e Stefan, bombardearam urânio com nêutrons. Eles esperavam produzir elementos mais pesados, porém encontraram bário, que é muito mais leve. Esse foi o experimento. O que ainda não estava explicado nesse experimento? Ninguém entendia como o núcleo era tão grande, como o do urânio poderia se partir ao meio. Sabia-se que o processo liberava tanta energia. Não havia teoria que explicasse como o nêutron podia desencadear essa divisão. Como Lise Meitner explicou o resultado. O núcleo de urânio se deforma e acaba se dividindo em dois nêutrons menores. A soma das massas dos fragmentos é menor do que a massa original do urânio. Essa diferença de massas se transforma em uma grande quantidade de energia, exatamente como previsto por E igual a M vezes C ao quadrado. Por que Lise Meitner não recebeu o prêmio Nobel? E como isso se relaciona com o contexto histórico e machismo na ciência? Ela era judia e precisou fugir da Alemanha nazista, perdendo acesso a laboratórios e os equipamentos que ela tinha. Seus colegas homens, Hans e Stefan, ficaram com créditos experimentais. O Comitê Nobel inaugurou a explicação teórica de Meitner, apesar dela ter sido essencial. Como mulher, já havia frequentado preconceitos antes mesmo da guerra. Muitas universidades nem permitiam mulheres em laboratórios. Vou começar falando das reflexões obrigatórias. A reflexão 1. Personagens científicos e construção da ciência. Toda revolução científica é construída pelo trabalho coletivo de pessoas de diferentes gêneros, formações acadêmicas e origens. Como o documentário ele aborda ou falha em abordar essa dimensão coletiva. O documentário tende a focar apenas em Einstein, reforçando a ideia de que a ciência é feita por um único herói. E isso ofusca o esforço de centenas de colaboradores. A aplicação da fórmula E igual a mc ao quadrado só foi possível pelo trabalho coletivo e massivo de equipes. A teoria de Einstein ela é um ponto de partida, não um ponto final. E o maior problema é o apagamento de mulheres. O caso de Lise Meitner é um exemplo clássico. Ela foi essencial para explicar a fissão nuclear, que libera a energia da fórmula E igual a mc ao quadrado. Mas o prêmio Nobel foi dado para o amigo dela, seu colega, Otto Hahn. E isso mostra como que a dimensão de gênero ela é historicamente ignorada na ciência. E o apagamento regional também. Temos César Lattes, que é um físico brasileiro, e assim como Lattes, cientistas de países não centrais, fora da Europa e Estados Unidos, frequentemente ele tem seus papéis minimizados nas grandes narrativas históricas. Assim, a narrativa do documentário ela falha ao focar demais no Einstein, perpetuando o problema de não dar crédito à diversidade
e ao trabalho em equipe que realmente constroem ciência. Vou falar sobre as reflexões obrigatórias também e vou falar sobre algumas consequências imprevistas da ciência que, ao explorar o desconhecido, muitas vezes não é possível prever todas as consequências. No caso, a pessoa fez um experimento, fez uma descoberta que vai alterar muitas coisas nas pesquisas, acaba não sabendo o que pode virar com essas pesquisas que ela fez. E como Fahrenheit não imaginava que a indução eletromagnética se tornaria a base da infraestrutura elétrica e também teria aplicações militares. Lisa Meitner não podia prever que a fissão nuclear dela resultaria tanto na bomba atômica quanto em avanço na medicina nuclear. Como Einstein, por exemplo, acabou também contribuindo um pouco com o projeto Manhattan, que foi a bomba que usaram em Hiroshima e Nagasaki, acabou contribuindo um pouco. E também na medicina nuclear, como na radioterapia, na PET scan e na geração de energia elétrica, que como aqui no Brasil, que temos lá no Rio de Janeiro, no Angra 1 e no Angra 2, temos lá. E o que esse fato diz sobre a necessidade de criar estruturas e culturas científicas que favoreçam usos construtivos, dificulte usos destrutivos do estudo em si. Esse fato mostra também que algumas descobertas científicas podem gerar efeitos positivos quanto negativos e que os próprios cientistas não conseguem prever o que pode realmente ocasionar, como eu falei, a partir dos estudos dele, ocasionar igual aconteceu da bomba nuclear, que foi uma coisa desastrosa. E por isso também é fundamental criar estruturas e algumas culturas científicas responsáveis para manter toda uma base ali para não acontecer, para ter um efeito negativo e que incentiva aplicações científicas para ter um incentivo maior e benéficas e dificulte os usos destrutivos desses estudos. Isso inclui uma formação ética, umas regras bem claras para tecnologias sensíveis e acompanhamento permanente dos impactos sociais que esse estudo vai causar na sociedade e garantindo que o avanço científico seja realmente direcionado para o bem-estar humano. Vou responder agora as perguntas pessoais sobre o trabalho. Antes de estudar esse tema, o que eu pensava sobre ele? Eu tinha um pequeno conhecimento, porque eu já vi um filme, que é o da criação da bomba de Hiroshima, que acaba adentrando um pouco no assunto, mas eu fiquei muito surpreso de como realmente funcionam as coisas e como é realmente, como foi feito, né? E o que mais me surpreendeu, me fez mudar de ideia durante o estudo. Eu gostei de saber de como foi feito, quais são as pessoas, qual a história por trás de cada cientista, e físico e químico também, de cada pessoa, e fiquei triste pela parte das mulheres, que na época não ganhou o prêmio Nobel, porque ela era mulher judia, e acabou que o amigo dela acabou ganhando. E como compreender esse assunto agora, depois de realizar o estudo e a pesquisa? Gostei demais do documentário, por trazer uma experiência deles e mostrar realmente, como eu falei, o que aconteceu por trás, como foi a história realmente, como passou de um físico, químico para cada um, como a ideia foi girando e as medidas que usavam, como que foi evoluindo o estudo deles a partir dos estudos sobre energia e a forma como que foi usado também. Antes de estudar esse tema, o que eu pensava sobre ele? Eu não tinha muito conhecimento da energia e sobre os gênios, tipo Einstein, essas pessoas que criaram as teorias.
Eu não tinha noção que elas tinham pegado conhecimentos de gerações, de anos passados e conseguiram aplicar de forma mais atual. Para mim, eles tinham pensado tipo, de forma do zero, e do zero eles conseguiram criar muitas coisas. O que mais me surpreendeu ou fez mudar de ideia durante um estudo foi isso que eu falei, tipo, esse negócio do conhecimento ser passado de gerações, de anos passados, de como que foi se ligando a química, a física, a matemática, foi o que mais me surpreendeu. Como que eles conseguiram aprender com os outros e aplicar novos conhecimentos. Como compreendo esse assunto agora, depois de realizar o estudo e a pesquisa? Eu, vendo o documentário, pude compreender que para a formulação da fórmula do E igual a mc ao quadrado, foi necessário o conhecimento de muitas pessoas e que o conhecimento foi se adaptando, as teorias foram se adaptando, os estudos foram se adaptando e coisas novas vão surgindo. A física, ela não é uma verdade absoluta. Assim que novas teorias elas vão surgindo e vão sendo comprovadas, a física vem sendo atualizada e comprovada. Antes de estudar esse tema, o que eu pensava sobre ele? Eu nunca tive tanta afinidade com esse tema, nunca parei para raciocinar o que é a energia. Mas depois de estudar, eu achei bem interessante. O que mais me surpreendeu ou me fez mudar de ideia durante o estudo? Que a energia associada à massa de repouso é apresentada pela forma E é igual a m vezes c ao quadrado. Isso mostra que a massa é formada de energia e transforma-se em outras formas físicas. Como compreendo esse assunto agora? Depois de realizar o estudo e a pesquisa. Depois que agora que eu estudei e fiz a pesquisa, eu achei bem interessante. Comecei a gostar meio que da coisa do documentário lá e achei bem aprofundado. Agora, muito obrigado a todos, até mais.